Fala aí, meu povo, belezinha? Eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou falar tudo o que eu achei sobre Bad Boys para Sempre. Em 1995, quando foi lançado o primeiro filme dessa franquia que catapultou as carreiras cinematográficas de Will Smith e Martin Lawrence, os dois atores tinham importância igual por serem ambos estrelas de séries de comédia de sucesso na época. Mesmo que eu ache que em Bad Boys 1 o Martin Lawrence tem uma importância maior, mas bem de leve, tanto que o nome dele vem primeiro do que o do Will Smith nos créditos iniciais. 8 anos se passaram desde então e chegou o segundo filme. Neste, os dois têm os seus nomes aparecendo ao mesmo tempo na abertura, o que indica a igualdade de importância para com os dois atores, mas dá para reparar um protagonismo levemente maior, desta vez para o Will Smith. Já neste terceiro filme, percebe-se claramente o tamanho da fama que cada um carrega, que os dois conseguiram ao longo do tempo e que os distancia do protagonismo igualitário. Desde o último filme, o Martin Lawrence foi se afastando cada vez mais das produções hollywoodianas, mesmo que ele tenha conseguido a sua própria franquia, a trilogia Vovozona, que eu gosto muito, e se focou na sua carreira do stand-up. Enquanto o Will Smith foi escalando cada vez mais o sucesso até se solidificar como um dos maiores astros de Hollywood nesses últimos 10, 15 anos. E isso se reflete neste filme. Marcos quer se aposentar da polícia, mas o Mike quer continuar sua vida contra o crime. Porém, os dois precisam entrar em ação novamente quando uma ameaça do passado decide buscar vingança. Essa trama de aposentadoria faz o Martin Lawrence boa parte do filme ser relegado a segundo protagonista, enquanto o plot principal põe o Will Smith no centro de tudo. E quando eles enfim entram em ação, essa relação de primeiro e segundo protagonista fica mais claro porque o Will Smith tem que lidar com os conflitos do filme. E o Martin Lawrence é apenas o alívio cômico com alguns momentos de tiroteio, mas o cara mesmo da ação é o Will Smith. Porém, apesar dessa mudança significativa, a química entre os dois continua a mesma e também continua sendo a melhor coisa da franquia. E é o que mais segura o filme, porque quando eles estão separados, a gente sente falta do entrosamento deles, mostrando que nada mudou mesmo depois de 17 anos. A dupla consegue tirar boas risadas do público, muito graças às piadas do Martin Lawrence. O momento que eu mais ri foi a sequência no avião, onde o Marcos fica perturbando o Mike sobre a relação dele com a vilã mexicana, onde ele cisma de chamá-la de bruxa. Outra forte mudança que se percebe é na ação, e isso se dá pela troca de diretores. Os dois primeiros filmes tinham o Michael Bay na cadeira da direção. Inclusive, ele está no filme como um pequeno easter egg. E agora quem está no comando é a dupla belga Adil El Arbi e Bilal Fallah. Sim, eu sei que é impossível não rir no Brasil, mas vocês se contenham. É o nome do cara. Nas mãos do Michael Bay, os filmes antecessores davam prioridade à ação, muitas vezes de proporção épica. Apesar do segundo filme ter essa proporção, mas ser uma ação mais desenfreada e esquecer até de dar uma atenção ao roteiro. Neste, ele se equipara mais ao primeiro filme, equilibrando a ação, o humor e a história, apesar de fazer um bem bolado dos elementos dos dois filmes. Essa mudança de direção favorece muito ao filme, porque o Michael Bay priorizava mais o que ele gosta de trabalhar nos seus filmes, que é a ação e o humor. Por exemplo, o último filme que ele fez, o Esquadrão 6 da Netflix, só tem isso. Já com a dupla, como eu disse anteriormente, o humor continua do mesmo jeito, mas a ação é um pouco mais pé no chão. Claro que tem a sequência final, onde tudo precisa ser grandioso, afinal é um blockbuster, mas a ação me lembrou um pouco John Wick. Mas a mudança mais clara é em cima da trama. A relação dos protagonistas é levada a um nível mais dramático. Inclusive, as cenas dramáticas têm um pouco mais de foco, permitindo um aprofundamento daqueles personagens com o público. Mas apesar da mudança, eu ainda senti que não teve muita atenção para o desenrolar dos personagens e suas relações, pra gente
comprar a ideia da conexão de um com o outro. Um exemplo claro disso é a dinâmica do Mike com a líder do novo grupo. Eles ficam bem no básico, sem explorar o que faz um gostar do outro. Só o que você precisa saber é que eles se gostam. Mas o que me incomodou mesmo foi essa coisa de eles falarem que é a última missão, de venderem isso no trailer. Sendo que, quando se chega ao final, você percebe que não é só aquela coisa de Hollywood trazer franquias que deram certo no passado e dar uma revigorada para os dias atuais. Muito menos uma forma de encerrar a história daquela dupla. É uma tentativa não só de continuar a história dos Bad Boys, como também dar início a uma franquia de novos filmes. Tanto que o sucesso desse novo filme já deu o sinal verde para o quarto filme. Inclusive, temos alguns coadjuvantes que compõem a nova equipe que vai trabalhar junto dos Bad Boys. Eles são bem básicos, nada muito aprofundado, mas isso talvez não seja um problema, já que certamente o grupo vai acompanhar os Bad Boys pelos próximos filmes. O que é interessante, porque normalmente tinha uma dupla que eles trabalhavam em conjunto, mas não eram os mesmos de um filme para o outro. Outra coisa que eu gosto é de terem coragem de acabar com elementos marcantes dos filmes anteriores, fazendo deste filme o ponto de virada de uma franquia velha para uma nova. E o fim de um desses elementos que impulsiona os protagonistas é um soco no estômago, até mesmo para mim, que só vi os dois filmes nas vésperas de assistir esse novo. Outra coisa interessante que não teria caso Michael Bay ainda estivesse comandando a franquia é a lembrança aos filmes anteriores. Um exemplo disso vem logo nos primeiros minutos do longa, que traz a família do Marcos de volta e ainda de quebra um personagem cujo ator é o mesmo do segundo filme. É como se fosse uma piscadela para os fãs dos filmes, como se quisessem mostrar que existe uma continuidade narrativa entre os filmes e não só uma continuação sem ligação direta nenhuma ao anterior. Ou simplesmente uma homenagem aos filmes anteriores, mostrando que, mesmo sob nova direção, os Bad Boys estão em boas mãos. Bom, então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo e quiserem me ajudar, deixem um like, compartilhem com os amigos e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme. E se gostaram da minha forma de falar sobre os filmes e quiserem mais, se inscrevam no canal, porque eu não falo só de filmes, mas também de algumas séries que eu assisto. E ativem o sininho para serem avisados dos próximos vídeos e assim poderem escolher quais vídeos são do interesse de vocês assistir. Então vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!